No vídeo anterior eu falei sobre os sintomas da depressão, essa doença que é tão séria e pouco compreendida. Hoje eu irei falar sobre os mitos e verdades que envolvem a depressão. Infelizmente, a depressão ainda é um tabu para muitas pessoas. E a pessoa que está com depressão às vezes fica acuada em falar a respeito, seja por medo, por vergonha de ser discriminada, ridicularizada, hostilizada de alguma forma, ou seja, sofrer alguma reação negativa. E esse receio é até compreensível de certa forma, né? Porque a depressão ela envolve vários estigmas, as pessoas negligenciam, as pessoas banalizam, inclusive as pessoas influenciam até quem está com depressão a não buscar ajuda. Porque ela fala, isso aí é só ter força de vontade, isso aí é só é coisa de gente fraca, é coisa de gente que não tem fé. Então são várias banalizações, vários preconceitos que envolvem, que faz com que a pessoa não fale a respeito, não busque ajuda e vai agravando cada vez mais o seu estado. Mas a depressão sim é uma doença séria, é uma doença grave, é uma doença como qualquer outra. Que quando eu estou com uma dor no braço, na perna, eu não procuro um médico? Sim. Quando eu estou com algum problema na visão, eu não procuro um oftalmo? Sim. A depressão, se eu estou com sintomas deprimidos, eu tenho que procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, né? A gente banaliza, a gente acha que não, eu vou aguentando, eu vou sair dessa, mas nós temos que compreender e parar de negligenciar a depressão, porque ela é uma doença que pode causar óbito como qualquer outra. Inclusive, a grande maioria dos motivos da pessoa cometer suicídio é por causa da depressão. Então, só queria fazer uma breve explanação antes da gente começar a entrar no nosso assunto. Mas antes, deixa seu like, deixa seus comentários, tá? Que é muito importante para mim. Se não quiser deixar aqui, pode me mandar nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Se inscreve se você é novo no canal, ative o sininho, que o YouTube sempre vai estar notificando se tiver um vídeo novo. Então vamos lá para o assunto de hoje? Mitos e verdades da depressão. Primeiro mito, só tem depressão quem fica na cama, quem só fica chorando e não sai de casa. Isso não é verdade. A primeira imagem que passa na nossa cabeça quando a gente fala sobre alguém que está com depressão é de uma pessoa, né, jogada na cama, no sofá por vários dias, sem tomar banho, só chorando, mas não, nem sempre é assim. A depressão nem sempre se apresenta dessa forma clássica e explícita. Às vezes o seu colega de trabalho pode estar com depressão, o seu chefe, o seu companheiro, o seu amigo, e você não percebe porque ele está trabalhando, ele está saindo com você, ele está sorrindo. E a gente tem esse preconceito, não, se está rindo é porque não tem depressão, se está saindo, não, é frescura. Agora vamos então para o segundo mito. Depressão é frescura, é coisa de gente que não tem fé. Olha, a depressão, como eu já disse, é uma doença séria. E que a pessoa que sente, ela muitas vezes não consegue explicar porque tá triste, porque não tem mais interesse, porque tá tendo pensamentos de morte. Porque quando eu tô com uma dor na minha perna, eu sei às vezes por que eu tô com a dor na perna, porque eu bati, e se eu não sei, eu procuro o médico e ele consegue achar a causa. A depressão muitas vezes não tem uma causa aparente, é uma dor que eu não consigo explicar, eu não sei falar onde dói, porque dói na alma. Então é uma doença debilitante, é uma doença séria. E quando eu falo frescura, eu estou fazendo o que? Eu estou cada vez mais diminuindo a pessoa, né? Eu estou fazendo com que ela cada vez mais fique nesse quadro sem buscar ajuda por vergonha, por receio de parecer fraca. E você está com depressão porque você não tem fé. A gente já viu na mídia, né, vários pessoas falando, inclusive padres, pastores, que passaram já por um quadro depressivo. Então são pessoas que têm fé, que têm sua religiosidade, mesmo assim desenvolver a depressão. Então não é verdade. Terceiro mito, só tem depressão quem sofreu algum trauma. Como eu falei, a gente fica buscando uma causa, né? A gente sempre está buscando uma causa para a depressão.
E a causa da depressão às vezes não é só uma, né? São multifatoriais, envolve vários fatores, fatores genéticos, fatores biológicos, bioquímicos, fatores psicossociais, sim, pode ser ali eventos estressantes que vai desenvolver uma depressão, mas às vezes não vai ser só este fator, às vezes vai ser vários outros. Por exemplo, a pessoa ali que está com alguma deficiência nas substâncias do cérebro, os neurotransmissores, né, são eles noradrenalina, dopamina, serotonina, que regulam o nosso sono, o nosso apetite. Se tiver ali alguma alteração, alguma deficiência nessa substância, a pessoa se enquadra ali num quadro depressivo. Por isso que pessoas com depressão podem ter alterações de apetite, alterações no sono. Não é só uma causa psicossocial, não é só um trauma psicológico. Tem ali uma causa bioquímica ou uma causa genética. Então, são vários fatores que envolvem, que pode ocasionar, tá, a pessoa entrar num quadro depressivo. Próximo mito. Depressão não tem cura. A depressão é uma doença e, assim como as outras doenças, se você fazer um tratamento adequado, com profissionais especializados na área, tem sim cura, né? O tratamento para depressão envolve tanto a psicoterapia quanto o tratamento farmacológico. A depressão ela tem vários graus, leve, moderado e grave. Às vezes ali a pessoa com uma depressão leve, ela só com a psicoterapia ela consegue, né, sair desse quadro. Mas com a pessoa já com uma depressão mais grave, às vezes vai precisar de um tratamento farmacológico, fazer uso de medicação, um acompanhamento com um psiquiatra. Então, às vezes vai ter que ter um psicólogo e um psiquiatra, mas sim, tem cura. A terapia cognitiva comportamental, como eu já disse nos meus vídeos anteriores, ela trabalha com o quê? Que ela fala que os nossos pensamentos, né, vai gerar as nossas emoções e estes vão gerar os nossos comportamentos. Então, a pessoa deprimida, ela tem os pensamentos muito negativos, autocríticos, uma visão do mundo, uma visão de si de forma negativa, não vai dar certo, não vou conseguir, o mundo é melhor sem mim. Então, com a psicoterapia, quando a gente consegue mudar essa realidade, mudar esses pensamentos, a pessoa às vezes consegue sair desse estado depressivo, né? E em conjunto com o uso de psicofármacos, essa depressão pode sim ter cura, ok? Então é um mito, não é verdade que não tem cura. E muitas vezes a pessoa com depressão, ela tem lá todo um pensamento de desesperança e quando ela ouve isso, ou até mesmo ela carrega isso para ela de que não vai dar certo, não vai conseguir, não tem jeito. Então quando a gente fala não tem cura, temos que tomar cuidado, porque às vezes eu só estou empurrando a pessoa mais para baixo, né? Deixando ela mais desanimada, desencorajada a buscar ajuda. Outro mito, você só precisa ter força de vontade. Sai dessa cama, olha só, você tem um emprego bom, sua família te ama, pensa nos seus filhos, tenha força de vontade, sai disso, você não quer porque você está com preguiça. Gente, não é assim, isso não é verdade. No vídeo anterior eu falei dos sintomas. A pessoa com depressão, um dos sintomas dela é a energia, né? Ela tem uma diminuição na energia, ela se sente fadigada, cansada, né? Às vezes ela tem uma diminuição, uma perda no prazer nas atividades que ela até gostava, que ela até tinha prazer. Então, como é que ela vai ter força de vontade se as forças delas estão sumindo? Não é só ter força de vontade. Quando você encontra uma pessoa que está com uma doença, sei lá, uma diabetes, um câncer, você olha para ela e fala, é só ter força de vontade que você vai sair dessa. Não, você fala, faz um acompanhamento, tem que fazer tratamento, você está se cuidando, não come isso, olha, cuidado com isso. Então, por que quando nos referimos à depressão, a gente fala, não, é frescura, é só ter força de vontade, sai daí. Eu não sei. E mesmo a gente compreendendo que qualquer pessoa pode ter, que alguém da família tem. Então, parem com isso. Não é só ter força de vontade, ela tem que buscar ajuda com profissionais da área.
né? Ela tem que sair disso, a força de vontade dela vai vir com a terapia, né? Com o tratamento farmacológico muitas vezes. Não é apenas ela, não é você falando que vai encorajá-la. Às vezes essa fala vai desanimar mais ainda, porque ela vai se sentir mais culpada. Vai vir pensamentos o quê? Negativos, que eu sou incapaz, eu sou um fracasso, as pessoas estariam melhor sem mim porque eu não consigo fazer nada direito. Então temos que evitar pensamentos e falas assim. Mesmo que você fale, não, mas eu falo para qualquer um, eu não falo para a pessoa que está com depressão, eu falo por falar. Você nunca sabe se a pessoa que está do seu lado está num estado depressivo. Como a gente já falou antes, não é só quem fica na cama. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aos quatro ventos, né? Próximo mito. Somente adultos desenvolvem a doença. Apesar de ser comum, né, ouvirmos falar mais de pessoas adultas com depressão, infelizmente crianças, adolescentes e idosos também podem ter depressão. Inclusive o número vem aumentando cada vez mais entre crianças e adolescentes com depressão e isso está preocupando, né, vem nos preocupando bastante a sociedade como um todo, porque são crianças com pensamentos, né, negativos, pensamentos de morte, automutilação. Então nós temos que prestar atenção nas pessoas que nos cercam, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque não é só adulto que tem. Tá? Isso não é verdade. Outro mito que envolve essa doença: tristeza e depressão é a mesma coisa. Isso não é verdade, porque nós sabemos que a tristeza faz parte de nós. Todos nós já ficamos tristes em algum momento, na perda de um emprego, no término de um relacionamento, né? Num luto, num processo de luto. Então nós vamos ficar tristes, isso é normal, faz parte da nossa vivência. A depressão, ela envolve vários sintomas, ela é uma doença, ela não é um estado de ânimo. A tristeza é um estado de ânimo, é um sentimento, a depressão é uma doença, então não é a mesma coisa. E a pessoa com depressão, ela pode ter esse humor deprimido, apresentar tristeza, mas tem vários outros sintomas. Vamos agora para o último mito, mas não menos importante, que é o depressão é coisa de gente fraca. Isso não é verdade nem por um segundo. Mas a gente já ouviu muito isso, né? Quem já nunca ouviu isso ou até pensa dessa forma? E não, a depressão, como eu já disse, é uma doença que envolve qualquer um, independente da idade, da raça, da religião, do gênero, tá? Então, do mesmo jeito que qualquer pessoa pode desenvolver uma doença física, claro que alguns têm uma predisposição genética, que eu já falei que tem várias causas a depressão, então tem uma predisposição genética, mas não é porque ela é fraca. Existem fatores que envolvem a vida dela que pode ocasionar ali uma depressão. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas falas, com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos, porque ao falar, ao pensar assim, ao expor esses mitos que eu falei aqui, às vezes eu vou estar fazendo com que o meu colega de trabalho evite procurar ajuda porque ele não quer se sentir fraco. Às vezes, ao falar que pessoas com depressão é porque não tem fé, eu estou evitando que uma pessoa que tem uma religião evite procurar ajuda porque ela acha que ela vai estar indo, porque ela não tem fé, que ela está indo contra a fé dela. Então a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente fala, né, para as outras pessoas e compreender que a depressão sim, ela tem cura, que tem tratamento, que tem profissionais especializados para atender a pessoa que está passando por essa situação. Então, se você gostou, curte, deixa seus comentários, tá? Compartilha esse vídeo. Às vezes você sabe que tem alguém ali que está passando por uma situação assim, que tem alguém que tem um amigo e que não sabe como conversar com esse amigo, que às vezes está falando coisas que não devia, então compartilhe com essa pessoa, tá? Então é isso e até uma próxima.